de recuperação. A qualidade do crédito é importante e a área de cobrança se torna de importância imprescindível. Então, dentro desse conceito de fábrica, basicamente, nós temos dois pilares dentro da área de cobrança. Primeiro, a parte de estratégica, né? Quando você tem contas inadimplentes, aí, dito como delinquent accounts, você tem um universo de contas inadimplentes que muitas vezes pode transitar por essa área 10% dos ativos da organização. É um número aproximadamente razoável. De cada 100 clientes que você tem, 10 transitam por uma área de cobrança assim, surgindo como inadimplentes em algum momento do mês, em algum momento do ano. Então, 10% para organizações grandes, você imagine quanto não é. Para quem tem 1 milhão de clientes, seria 100 mil. Para quem tem 3 milhões, 300 mil. Para quem tem 5 milhões, 500 mil. Isso é um número bem razoável. Então, você tem 500 mil clientes para cobrar. 300 mil. Quem você vai cobrar? Se a sua operação é pequena, a variável custo talvez não importe muito. Fala, eu tenho só 500 clientes, tenho que cobrar 50, e vou cobrar todo mundo quantas vezes for necessário. Mas, à medida que a sua operação começa a aumentar, quem você vai cobrar passa a ser uma pergunta muito importante, porque você não precisa cobrar todo mundo. Há aqueles clientes que se tornaram inadimplentes por alguma razão específica, mas que vão pagar naturalmente, sem nem que você entre em contato com eles. E há também aqueles clientes que não importa quantas vezes você fala, quantas cartas você envia, ele não pode pagar. Então, não adianta você fazer ação qualquer sobre ele. Então, a definição do perfil de risco do cliente, essa segmentação de risco, definir qual é a probabilidade que você tem que esse cliente lhe pague, ela é extremamente importante. Então, quem você vai cobrar? Você não vai tratar toda a sua base de clientes. Vamos supor, você que tem 10 milhões de clientes no seu portfólio e tem 1 milhão transitando pela área de cobrança, você não vai tratar esses 1 milhão de clientes de maneira igual. Vai haver aqueles em que você nem precisa falar, e vai aqueles em que você sabe que as possibilidades de recuperação são muito pequenas. E ali no meião, a turma que você, com uma ação mais assertiva de cobrança, a possibilidade de ter ferramentas de negociação, desconto, etc., vai fazer diferença. Então, o quem é muito importante. Depois, a segunda pergunta é o como. Como que eu vou cobrar? Eu vou usar carta, telefone, SMS? As possibilidades são múltiplas. Internet, e-mail, enfim. Há inúmeras maneiras de se abordar o cliente. Algumas mais baratas, outras mais caras. Então, se você resolve telefonar para todo mundo, seguramente vai sair mais caro. Você precisa telefonar para todo mundo? Não, não precisa telefonar para todo mundo. Para alguns clientes, você pode resolver o problema com uma carta. Para outros, não basta telefonar uma vez, tem que telefonar 3, 4 vezes. Então, da mesma maneira que nós temos que identificar quem são os meus devedores e seu perfil de risco, a segunda pergunta a ser respondida é como eu vou chegar neles. Então, eu vou chegar com telefone, com internet, em qual sequência? Primeiro eu mando uma carta, depois eu mando um telefone. Parece simples, mas quando você começa a conjugar essas variáveis, você tem um resultado muito importante no seu custo. Porque você também não pode gastar tubos de dinheiro na cobrança para ter uma efetividade mediana. Em algum momento, não adianta você ligar, não faz diferença alguma se ligar 3 ou 5 vezes, 3 ou 4, 3 ou 6. A partir de um determinado momento, começa a valer a lei dos rendimentos decrescentes. Não importa quanto mais você telefone, quanto mais você envie cartas, você não consegue marginalmente adicionar resultado. Aí você começa a perder dinheiro. Então, a gestão é uma gestão de fábrica. Você tem que otimizar a operação. E responder a pergunta como também é importante. E a pergunta quando? Quando eu vou cobrar? Um dia de atraso? Vale a pena? 3, 5, 10, 20? Isso também depende do seu produto, depende do seu cliente, se ele é um cliente de alto risco, baixo risco, etc. Se o produto é um financiamento de automóvel, você vai deixar ele 30 dias sem cobrar? Não. Provavelmente você vai, como você tem um bem andando pela cidade, nos buracos de São Paulo ou de outras cidades, você tem que correr atrás antes que esse bem se deteriore. Você tem que correr atrás, quanto mais depressa, melhor.
Então, o quando também é uma resposta super importante. E também a intensidade. Então, já sei que para tais clientes eu vou cobrar por telefone, mas quantas vezes você vai tentar falar com ele? Você pode ligar uma vez e ele não está, o cadastro não ser bom. Não, vou tentar falar com ele 3 vezes no mês. Essa definição também é muito importante, porque ela vai estar atrelada à eficiência da sua operação. Quantas vezes o seu discador ou seus operadores vão ter que acionar a lista dos devedores para varrer essa lista e ligar cada vez mais para os seus clientes. E tudo isso, na verdade, você acaba chegando a um cenário onde você tem, do universo total de inadimplentes, algumas contas que deverão ser trabalhadas, outras não, porque você definiu que não precisa, ou porque você já falou com o cliente, ele já lhe fez uma promessa de pagamento, então você não precisa mais cobrar até que a data da promessa se efetive e ele pague ou não. Você tem a sua estratégia elaborada, o que eu vou fazer, né? Quem eu vou cobrar, com qual tipo de informação eu vou atrás dele. A segmentação ela é super importante. Muitas vezes nós fazer uma segmentação correta nos traz benefícios enormes, né? E aí, provavelmente, não só as informações internas, mas também as informações externas, né? Você ir nos birôs e procurar saber se o cliente tem outras dívidas no mercado, se ele começou a fazer algum pagamento no mercado, esse tipo de informação enriquece muito a sua estratégia. E nessa hora você define uma estratégia e, basicamente, alguém vai executar essa estratégia. E aí a área de operação de cobrança. Eu estou fazendo essa distinção clara. Internamente no banco a gente tem essa distinção e se ela não for clara, ela ocorre invariavelmente nas organizações, que tem o pessoal que trabalha com a parte analítica da cobrança e o pessoal que trabalha gerindo a operação. São 2 coisas bem distintas. Tudo que eu falei até agora é um pouco da parte estratégica. Definição do que você vai fazer, de como você vai cobrar, quem são os clientes, qual a segmentação que você vai adotar, quanto você vai recuperar para cada real que você gasta, enfim, essa parte toda de estratégia, que na analogia da fábrica, é como se fosse o pessoal da logística, o pessoal que está fazendo o planejamento da operação. Na mesma analogia da fábrica, alguém está executando isso. A fábrica em si está funcionando com as pessoas que estão executando, tão importante quanto a área de estratégia. E aí qual é a qualidade do seu cadastro? Está conseguindo falar com seus clientes? Está conseguindo acessá-los por meio de carta? Tem e-mail suficiente para cobrar? O discador está funcionando? A cada 3 chamadas você consegue um contato? Qual o seu índice de contato? Para cada contato, quantas promessas você consegue? Para cada promessa de pagamento, quantas efetivamente se cumprem? Quais são as ferramentas de negociação que você tem? Você pode oferecer